Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Ana Flávia, estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia, onde hoje iremos abordar os setores da economia. O que isso quer dizer, professora? Vamos ver os 3 setores que contemplam essa economia: primário, secundário e terciário. O primário é a matéria-prima, ou seja, a extração dessa matéria-prima. O secundário é o desenvolvimento dessa matéria-prima e transformação de produtos. E o terceiro setor, o terciário, é aquele que o produto final chega ao consumidor. Então, vamos entender cada um desses processos na nossa aula de hoje. Estão preparados? Posso começar? Então, vamos lá. Uma boa aula a todos. Os setores da economia podem ser considerados estágios pelos quais os produtos vão passar, que são bens materiais ou imateriais. Isso quer dizer o quê, professora? Que os produtos podem ser materiais ou imateriais. O que isso significa? Que ele ou vai ser desenvolvido através daquele material, ou ele vai ser utilizado daquela forma. Por exemplo, dentro do setor da economia, nós temos as frutas. As frutas, elas são bens materiais. A partir do momento que a fruta, ela passa por um processo e pode ser feito polpa, iogurte, ela já passa a ser um bem, ser um produto imaterial. Esse processo engloba etapas de exploração dos nossos recursos naturais, que passam pela industrialização e preparo para o consumo final. Isso significa o quê? Que nós temos 3 setores econômicos. A exploração dos recursos naturais é o primeiro setor. Processo de industrialização é o segundo setor. E o consumo é o terceiro setor. Então, nós temos o primário, o secundário e o terciário. A economia de uma nação é dividida entre setores da economia, que são exatamente esses 3 que eu acabei de falar para vocês. Isso vai de acordo com os recursos empregados e modos de produção envolvidos. Eles são desenvolvidos com base da forma que uma indústria, da forma que um estado ou um país vai explorar aquele recurso natural. Quer dizer que todos os países, todos os territórios mundiais, eles praticam os 3 setores? Não. Existem países que dentro da sua área, dentro do município, dentro de um estado, ele pode praticar 1 ou 2 setores. Mas os 3 é quando se fala de produtos com relação à nossa sociedade econômica. E como falei para vocês, a nossa economia é dividida no setor primário, secundário e terciário. Primário está relacionado com a extração de matérias-primas, ou seja, os recursos naturais. E o que é essa extração? Que pode ser dividida em 3 partes: a vegetal, com relação às árvores, a animal, com relação aos animais, e o mineral, com relação aos minérios, ouro, prata, zinco. Já o segundo setor, o secundário, é a industrial, é o desenvolvimento, é a transformação desse produto, ou seja, do recurso natural, em algo que pode ser explorado economicamente e consumido pela população. Daqui da industrialização existem vários setores, ou seja, dividido em várias partes. Quais são essas partes, por exemplo? Placas de ferro, peças de computador, peças de televisão, onde ele vai se juntar com outros equipamentos, com outras peças e ter um produto final, onde esse produto final ele vai para o setor terciário, que é a venda de serviços e bens imateriais. Por quê? Ele passou por todo um processo de desenvolvimento até chegar no final. Então, imaterial porque ele não é um produto de origem, ele foi totalmente modificado. E o setor terciário está relacionado com o consumidor. É o que estão nas prateleiras de lojas, supermercados, shoppings, que a população vai consumir para o seu dia a dia ser desenvolvido, ou com roupas para trabalho, para lazer, ou com televisão, ou alimento, ou seja,
algo que a população tem necessidade de usufruir diariamente. Iniciando com o nosso primeiro setor de estudo, que é o primário, ele está relacionado com um estágio que se dá através da produção de recursos naturais existentes para essa exploração. Podemos observar que a principal atividade econômica ligada ao setor primário é a agricultura, onde eles podem ser praticados de duas formas, ou através de uma lavoura permanente ou de uma lavoura temporária. Qual a diferença de uma para outra? A permanente é aquela fixa, é aquela que o território ele já é explorado através de um fruto daquela árvore. Já a temporária, uma área ela é desmatada para ser cultivado um produto agrícola lá. Nós temos também outro tipo de extração, que é a mineração, como eu já falei, mencionei. Ouro, prata, zinco, bronze são os minérios que são extraídos da nossa terra. A pesca também é um tipo de extrativismo, só que é o extrativismo animal. Já a pecuária, ela está relacionada com o extrativismo animal também. Por quê? Porque pecuária são criação de animais. Então, pesca, criação de animais, tanto para leite e seus derivados, como para corte, tudo está relacionado com um tipo de extração. Qual é essa extração? A animal. Temos também o extrativismo vegetal, que é o processo tanto relacionado com o desenvolvimento agrícola, como a exploração de madeira. Então, podemos observar que dentro do setor primário, nós temos 3 extrativismos colocados em prática. Quais são os 3 extrativismos? Extrativismo animal, pesca e criação de animais, então pesca e agricultura. Extrativismo mineral, exploração dos minérios, ouro, prata, zinco, cobre, entre outros. E o extrativismo vegetal, relacionado com a agricultura e com derrubadas de árvores, ou seja, desmatamento. Enfim, nesse setor da economia, as atividades econômicas irão obter o produto primário por meio da extração ou produção. Note que, neste setor, o foco recai sobre a obtenção e fornecimento de matéria-prima para os outros setores. Isso quer dizer o quê, professora? Que o setor secundário e terciário, eles só podem ser desenvolvidos se o setor primário surgir inicialmente, ou seja, se tiver essa exploração. Onde esse setor, ele acaba sendo vulnerável, o que é? O que isso significa? Que ele pode sofrer ações, não tem nada concreto, você não sabe o que, é que pode acontecer. Por quê, professor? Isso tudo está relacionado com o quê? Principalmente com os fenômenos da natureza. Uma ação que o ser humano não pode controlar, como o excesso da chuva ou a escassez da chuva, o clima. Então, são ações da natureza que não tem como o ser humano controlar. Por isso, o setor primário ele pode sofrer grandes consequências com essa ação. E aqui podemos observar algumas imagens que representam esse tipo de setor primário. Nós temos a pecuária, que é o extrativismo animal. Nós temos a pesca, que também é um extrativismo animal. A agricultura, um extrativismo vegetal ou mineral. E aí? Exatamente, o extrativismo vegetal está relacionado com cultivo. E aqui, como está a foto representando uma horticultura, isso quer dizer que essa parte aqui, ela é uma agricultura temporária ou agricultura permanente? E aí, o que é que vocês acham? Exatamente, ela é uma agricultura temporária, porque uma área foi devastada para ser realizado esse tipo de cultivo. Aqui embaixo nós temos um outro tipo de exploração com relação à matéria-prima, é o extrativismo mineral. E aqui nós temos a derrubada, extração de madeira, que a própria imagem já mostra o extrativismo vegetal.
Chegamos ao setor secundário, um setor muito importante para que o terciário ele possa ocorrer, pois o secundário ele está relacionado com o estágio em que a matéria-prima ela passa por uma transformação, e isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias, ou seja, o desenvolvimento dessa matéria-prima é facilitado por conta das altas tecnologias. Portanto, é um setor considerável de grande riqueza, com base no desenvolvimento econômico dos países. É também responsável pela maior parte da poluição e degradação ambiental do planeta. Por que isso ocorre? Por conta das fumaças, por conta dos saneamentos que muitas vezes acabam os esgotos sendo jogados dentro de rios próximos a essas fábricas. Elas transformam as matérias-primas em produtos prontos para o consumo. Então, mais uma vez, o setor secundário ele está relacionado com o processo industrial. É quando ele pega a matéria-prima que veio do setor primário e começa a transformar em produtos para enviar para o setor terciário. Aqui observamos um resumo sobre o setor secundário, onde ele transforma as matérias-primas que vêm do setor primário em produtos industrializados. Temos alguns exemplos. Quais são esses exemplos? As roupas que vêm da matéria-prima através da agricultura, do algodão. As máquinas que vêm através do extrativismo mineral, a exploração do ouro, da prata, do zinco, do cobre. Automóveis que vêm através dessa exploração também mineral. Os alimentos que vêm através tanto da extração vegetal como da extração animal, entre outros. E aqui na imagem nós temos uma forma bem clara de como ocorre o desenvolvimento do setor primário para o setor secundário. Observe que na imagem que o setor primário nós temos a plantação de algodão, então é um extrativismo vegetal, através da agricultura, sai do campo, vai para a indústria, já no setor secundário, onde as altas tecnologias e a mão de obra começa a fiar esse algodão, tecer ele em fios, daqui ele já passa para uma outra fábrica que pratica a produção de tecido, aqui nós já temos os tecidos, que são exemplos de cangas feitas com algodão, e também de rolos de tecidos para confecção de roupas, e o produto final, que também pode ser feito em uma outra fábrica, que são os vestidos que a gente já compra no setor terciário, que são as lojas e comércio. E chegamos ao terceiro setor, o terciário, aquele que está relacionado com os serviços, ou seja, o destino final, o consumidor, são produtos não materiais, e isso significa que eles são imateriais. E por que tem essa denominação? Porque a matéria-prima passou por todo um processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, uma transformação em um outro produto, onde pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. É o destino final, é aquilo que chega para o consumidor. Nós temos exemplos como atividades econômicas dentro desse setor, comércio, a educação. Por que educação, professora? Livro, o quadro branco, apacador, as cadeiras, portas, a luz, ar-condicionado, tudo isso passou da matéria-prima, ou seja, do setor primário, setor secundário, que foi o processo de industrialização e produção desses objetos, e o terciário, que é o que a gente vai usufruir. Saúde, telecomunicações, informática, seguros, transporte, serviço de limpeza, de alimentação, turismo, serviço bancário, administrativo, transporte, entre outros. Então, para concluir, podemos perceber que hoje só conseguimos desenvolver a nossa vida, só conseguimos viver na estrutura, casa que nós temos e ter aquilo que necessitamos no dia a dia por conta do setor primário e do setor secundário, matéria-prima e desenvolvimento dos produtos, até chegar ao nosso alcance, que é o setor terciário.
E chegamos ao fim da nossa aula de hoje, onde estudamos os setores da economia. 3 setores, primário, secundário e terciário. Espero que tenham compreendido o assunto, que tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida que tiverem, podem tirar no Class. Vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro e tchau!